Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente, mais uma videoaula dos tópicos especiais da professora Deisiane Bispo. Hoje a gente vai contemplar as unidades 3, 4, 5, 6, 7 e 8, são a ressalva, tá? A unidade 7, que fala sobre as teorias dos jogos, eu estou passando um vídeo para melhor explicação, porque é uma teoria não complexa, porém ela merece uma total atenção, tá? Que esse vídeo é muito simples, muito prático, que vai ajudar vocês a assimilar melhor esse conteúdo da teoria dos jogos. Bem, a unidade 3, nós vamos falar sobre a logística, administração de materiais e da produção. Aí vocês podem dizer, professora, mas o que é a logística? Gente, a logística é a função que estuda a melhor maneira de facilitar o fluxo de produtos entre os produtores e os consumidores, ou seja, essa relação, como o meu produto vai chegar ao meu consumidor. Ele busca sempre ter a melhor rentabilidade da organização, entendeu? Qual é o objetivo, professora, da logística? O objetivo é a armazenagem e a movimentação de produtos, ou seja, armazenar em local adequado, arejado, de acordo com o seu produto, que a gente vai ver mais para frente, melhorzinho, explicando para vocês. E a movimentação de produtos, ou seja, a movimentação é o transporte desse produto, né? E ele tenta diminuir, né, a questão dos custos, no menor tempo possível, ser entregue. Qual é a sua missão? A missão da logística é colocar os produtos e serviços certos, no tempo certo, no lugar certo, na condição ideal, ao menor custo possível, que é o que eu já falei anteriormente. Aí ele diz assim, as principais atividades de uma logística é o transporte, a manutenção de estoques, o processamento de pedidos, a armazenagem e manuseio, a embalagem, compras e produção e a distribuição física. O transporte, qual é o tipo de transporte que será feito? Será melhor o rodoviário, o aéreo e por aí vai. A manutenção de estoques, como é que a gente vai manter esse estoque, por quanto tempo? Processamento de pedidos, quem está pedindo, a quantidade que está pedindo, armazenagem e manuseio, como nós vamos manter esse estoque, como vamos armazenar, manusear, a embalagem, que tipo de embalagem que a gente vai utilizar, compras e produção, qual a quantidade que será comprada, quais são os produtos que a gente irá utilizar, distribuição física, como será feita essa distribuição? Mais à frente a gente vai explicar um pouco de cada. Aí ele diz assim, sendo esta a última, que é a distribuição física, que a gente vai falar primeiro, é a função primária da logística, da produção, a entrega ao produtor. Todos os passos são de sua responsabilidade, ou seja, da distribuição física. Aqui ele fala que há 2 mercados para serem atendidos. Nós temos 2 mercados na questão da logística, que são usuários finais, que ele usa o produto para satisfazer suas necessidades finais, seja ela de consumo ou para criar um novo produto, né? Nós temos o outro formato, que são pelos que usam o produto para revender, como por exemplo, os distribuidores, atacadistas e os varejistas. Vamos só relembrar aqui, gente. Quando eu tenho digamos que eu tenho uma fábrica de automóveis, né? Então eu vou estar precisando, né, de outros mercados, de outros produtos para chegar ao meu produto final. Aí essa questão aqui dos varejistas, lembre-se das questões de roupas, por exemplo, em algumas lojas pequenas, eles vão até o atacado, vão até o varejo, de certa forma também os mercadinhos. Por exemplo, a gente pode citar a questão do carvalho, que ele vende atacado, né, em grande quantidade para quem vai revender. Aí ele diz assim, que a diferença entre esses 2 mercados está no volume e no perfil da compra. Os consumidores finais,
eles compram em menor quantidade e são em maior número. Nós, consumidores que vamos num carvalho, né? Num carvalho desse, a gente vai lá, consome. Por que consome mais? Porque em menor quantidade, sim. Porque eu vou, por exemplo, comprar três leites, 5 quilos de açúcar, 5 quilos de arroz, que é diferente do produto para revender, né? Que é em maior quantidade. Porém, eu vou mais. Aquele que compra em grande quantidade, ele pode passar 2, 3 meses sem um pedido. E eu, por exemplo, como consumidora, eu vou no Comercial Carvalho todo mês ou de 15 em 15 dias para estar repondo o meu estoque, tá? Entre aspas, o meu estoque é de casa. É o controle de estoques e a sua função. É um dos grandes dilemas da administração. Como equacionar esses fatores? Quais são esses fatores? Primeiro questionamento. Porque se eu não manter o estoque o suficiente para manter a demanda, é se arriscar a perder vendas. E se eu não manter o estoque acima da demanda, é comprometer uma parte substancial do capital da organização. Vou rever novamente, gente. Se eu tenho um estoque pouco, por exemplo, tô tendo uma grande demanda de leite da Nestlé. Porém, o meu estoque está pouco. Então, eu estou me arriscando a perder vendas, porque eu não tenho aquele produto. Agora, se eu tenho um estoque acima da demanda, ou seja, eu tenho muitos produtos, tá? Em espaço, eu tenho muito produto e poucas pessoas querendo aquele produto, ele vai estragar, passar do vencimento. Por mais que eu faça uma promoção, digamos, eu não consiga vender todo aquele produto, então estou perdendo uma parte substancial do capital da organização. Qual é a função do controle de estoque? Pessoal, o controle da função de estoque é melhorar o nível do serviço ao cliente, que permite menores custos nas compras e no transporte, amortece o impacto da oscilação da demanda, permite-se antecipar os aumentos e diminui o risco e desabastecimento e protege contra as contingências, tá? Ou seja, o controle de estoque é para manter o lucro da empresa, que o objetivo que a gente vai falar na frente da administração financeira, né, da estratégia financeira, é maximizar o valor da empresa. Então, quando eu não mantenho um estoque regulado, quando eu não estou permitindo os menores custos nas compras e no transporte, essa amortização, amortecer os impactos na oscilação da demanda. Então, eu estou colocando em jogo o patrimônio da empresa. Quais são os tipos de demanda? Gente, nós temos alguns tipos de demanda, que eles são 5 no total. Primeiro, eu tenho um permanente. Os tipos de demanda de produto, tá? O permanente. Qual é o permanente? É um produto com ciclo de vida muito longo. Aqui a gente está colocando como exemplo o leite em pó. Por quê? Porque ele permanece até 5 anos. Então, ele é, de certa forma, permanente. Eu não vou ter grandes perdas, né? Por mais que eu vou sendo repondo, eu posso ter o produto acima da demanda, né? A quantidade de produto acima da demanda, mas eu não estou perdendo nenhum custo financeiro, tá? Nós temos também o irregular, que ele não há um nível de procura definido. Existe uma imprevisibilidade na venda deste produto, que seria livros, lançamentos de livros. Digamos, eu sou autora, estou lançando um livro, né? A livraria, ela não tem uma quantidade regular, ela não sabe quantos livros que ela vai vender. Eu posso ter, aí, cito exemplo, né? Eu posso ter, como eu posso dizer, lançar 2 versões do livro. A primeira, por exemplo, eu posso vender muito, uma grande quantidade.
A quantidade de livro que eu emiti pode não ser o suficiente, porém, pode ser que na segunda demanda, né, emissão de livros, eu não tenha a mesma clientela que eu tive, né, a mesma procura da demanda que eu tive da primeira versão. Porque isso pode ocorrer? Pode ocorrer com falta de qualidade do conteúdo do livro que eu estou lançando, né? Pode ser uma receita, pode ser um romance. O romance, no primeiro, as pessoas se apaixonaram pela primeira história, ela foi maravilhosa e tal. Já na segunda, pode não ter, eu posso não conseguir impactar as pessoas da mesma forma que eu impactei no primeiro livro. Então, eu vou ter uma perca. Os tipos de demanda derivada, que a demanda derivada é resultante da demanda por outro produto. Por exemplo, eu tenho uma venda de automóvel em um período. A venda de automóvel, ela vai indicar como será a demanda por pneus consequentemente, né? Porque todo mundo sabe que o pneu ele tem uma questão de, como eu posso dizer, um limite, né, de anos que pode ser utilizado. De certa forma, até uma vida, por assim dizer, né? Uma quantidade de anos que ele pode ser utilizado. Eu não sei explicar bem se é 1, 2 anos, mas tem por causa do desgaste, da estrada e por aí vai. Nós temos também os produtos, a demanda de produtos em declínio. O que é os produtos em declínio? A demanda em declínio é todo produto que tem um ciclo de vida. Alguns são mais longos, outros são mais curtos. De forma geral, a queda na venda não é de forma gradual e pode ser administrada. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho uma logística, se eu tenho um controle, eu tenho um estoque, eu estou sempre verificando o vencimento do meu produto, eu já vou me programar quando ocorrer, por exemplo, eu tenho um produto que daqui a 3 meses ele vai vender, digamos, em uma farmácia. Esse produto, ele já vai ser direcionado para pré-venda, né? Que é onde ele vai estar sendo monitorado, por exemplo, busca por tal produto, eu posso lançar uma promoção para vender aquele remédio, que foi o exemplo que eu disse da farmácia. Posso estar colocando uma promoção, eu posso doar quando faltar um mês. Então, assim, é uma questão de lógica e de controle. Então, eu tenho sempre que estar esse controle, independente do ciclo de vida desse produto, ele seja em curto ou que ele seja em longo prazo, tá? Quando passamos aqui para o período sazonal, ele vai ser basicamente o seguinte: quando eu tenho um produto que só é procurado em determinado período, por exemplo, guirlanda, Natal, é uma vez por ano. Geralmente ovo de Páscoa, tudo bem que algumas pessoas continuam fabricando, mas é muito pouco, a demanda é muito pouca. Mas, por exemplo, no período da Páscoa, eu vou estar vendendo muito ovo de Páscoa, muito temas com a questão do coelhinho e por aí vai. Então, sazonal, aqueles que só tem procuras em determinados períodos do ano. Natal, Páscoa, festa junina, posso colocar também como carnaval, Dia das Mães, produtos que só são utilizados Dia das Mães. Então, eles só são procurados em determinados períodos, tudo bem? Quando a gente passa aqui para os custos, quando eu passo para explicar um pouco sobre os custos, eu tenho 3 tipos de custos para os estoques. Primeiro, eu tenho a manutenção. Segundo, eu tenho a compra. E terceiro, eu tenho uma falta. Gente, a manutenção é o preço do espaço físico, o preço do seguro contra o incêndio ou roubo e outro custo associado à manutenção de estoque, que é o risco de obsolescência, furto ou dano, ou seja, aquele custo que eu vou ter o cuidado, por exemplo. Por que eu vou pagar um seguro?
Caso eu perca eu tenho uma sala que está de estoque, então eu perca todo aquele produto em um incêndio, aquele seguro que eu estou pagando, ele vai me reverter o mesmo valor, o mesmo capital. Então, é uma manutenção, porém ele também é um custo para a empresa. A empresa gostaria de evitar? Gostaria, porém se faz mais do que necessário ter esse seguro. A compra, ela inclui, o custo nela inclui o processamento do pedido nos departamentos internos, a produção, a manipulação e envio, além da própria mercadoria em si. A falta, nós temos dois exemplos na falta. Como que a gente pode ter uma perca na falta? Primeiro é o da venda perdida. O que é a venda perdida? É quando o cliente faz um pedido e não é o estoque do produto. Então, recorrigindo. A falta é quando o cliente faz um pedido e não há estoque do produto, que ele pode haver dois tipos de perda. Um é o de venda perdida e outro é o custo de atraso. O primeiro, porque eu tenho uma perca? Porque quando o cliente cancela o pedido e ele não atende, é lucro perdido e comprometimento de relacionamento com o cliente, que buscará outro fornecedor. Se eu não atendo ele, se eu não tenho aquele produto, ele vai buscar outro, ele vai buscar outra empresa, outra loja que forneça aquilo que eu não tenho. Então eu estou perdendo, é um custo. E o outro é o de atraso. Por que o de atraso? Ele ocorre quando o cliente se dispõe a esperar a chegada do produto e a empresa incorre em gasto extras de reprocessamento do pedido, transporte, manipulação. Por exemplo, eu comprei um produto, digamos, eu comprei um Kindle na Amazon. E aí me disse que na questão do envio, da data do envio, me disse que daqui a 15 dias esse produto chega. Quando chega na data, no dia, digamos, era dia 3 de agosto, quando chega na data, veio uma mensagem. Desculpe-nos transtorno, mas houve um problema de logística e estamos reenviando o seu produto, redirecionando. Geralmente vai para uma cidade diferente, que ocorre, né, quando é transportadora ou nos correios. Então, a empresa vai ter mais um custo para estar reenviando aquele produto para o cliente. Já é um custo a mais, então é uma perca. Passando agora para o armazenamento de materiais. Professor, o que é armazenamento de materiais? Armazenamento de materiais, minha gente, nada mais do que um almoxarifado, que é um local onde o processo de estocagem e movimentação interna de carga ocorre. No almoxarifado, sempre tem uma pessoa responsável na entrada para estar colocando, né, sempre entrada e saída, controlando todo o estoque. Então, assim, de forma correta, diminui custos e otimiza o trabalho logístico, porque vai estar lá todo detalhado numa planilhazinha, que nem aquela aula passada que eu expliquei para vocês, a planilha de entrada e saída. Corrijo, não foi numa planilha. Foi só na explicação sobre a questão de estoque. Então, assim, é a natureza do material a ser estocado, determina os problemas e as características do sistema almoxarifado. Por exemplo, ele está colocando um exemplo de um produto dos gases, que eles podem ser produtos de baixa ou alta pressão, serem corrosivos, tóxicos ou inflamáveis. Essas características determinam os tipos de armazenagem e o tipo de manipulação, né, escolhida para o almoxarifado. Em algumas situações, ele altera-se o estado físico do material para facilitar a estocagem ou aproveitar algum equipamento existente ou outro mais econômico, tá? E também a quantidade de material manipulado e a frequência de manipulação são determinadas muitas vezes pelas características do material. Essas várias reações químicas ocorrem com produtos industriais após certo tempo e devem ser evitadas com rápido processamento ou despacho do material.
Ele dá um exemplo aqui dos produtos perecíveis. Eles pedem tempo de processamento curto. Por outro lado, os produtos envelhecidos, como o uísque, ganham valor quanto maior for o período de estocagem. Assim também como o uísque, a gente pode estar citando o vinho, tá? Layout. Gente, o layout o layout de armazém é a forma como as áreas de armazenagem de um armazém estão organizados, de forma a utilizar todo o espaço existente da melhor forma possível, verificando a coordenação entre os vários operadores, equipamentos e espaços. Como eu comentei com vocês desde o começo, o layout, a estocagem, é tudo referenciando-se ao espaço de onde eu vou alocar os produtos, eu vou estocar esses produtos, tá? Sempre da melhor forma possível, sempre adaptando-se ao produto que eu estou oferecendo. As alterações de layout podem ser alteradas para atender 8 situações. São as situações de demanda, de custo, de obsolência, de produto, de um novo produto, do ambiente de trabalho, de acidentes e do mercado consumidor. Layout do processo produtivo. O layout do processo produtivo são 3. São os contínuos, os repetitivos e intermitentes. Gente, os contínuos, elas são as operações repetitivas, são as que processam em lote, como na indústria automobilística. Uma área da fábrica é dedicada a produzir apenas um item, que tem uma perfeita padronização. Por exemplo, em determinado setor da fábrica, eu fabrico apenas como eu posso explicar? Um exemplo aqui. Só a parte de portas, eu fabrico só as portas dos automóveis. Outra, eu estou fabricando apenas as lâmpadas e por aí vai. Não sei dar muito exemplo de automóvel não, detalhado assim não, me desculpem. O repetitivos, layout de processo produtivo repetitivos é a matéria-prima, que ela entra em uma extremidade, e o produto acabado ou semi-acabado sai na outra ponta. Podemos citar, por exemplo, as embalagens, entre o plástico, quando dá no final, por exemplo, embalagem de leite. Só estou citando exemplo de leite hoje, né? Mas tudo bem. Então, embalagem de leite. Então, no processo final, eu já vou ter ele todo embaladinho, a embalagem, com sloganzinho todo bonitinho. Um exemplo. Agora, os intermitentes, eles são flexíveis, eles não requerem grande padronização da linha de produção e algumas máquinas podem fazer 2 ou mais peças. E as operações são semelhantes e agrupadas em áreas. Por exemplo, as soldagens, os banhos, a anticorrosão, pintura e outros. Tudo bem? Que eles assim, na prática, minha gente, são raramente os produtos, os processos são puros. O mais comum é encontrá-los combinados em maior ou menor grau. A gente passa aqui agora para falar um pouco sobre a distribuição e transporte. Gente, o transporte, ele é um dos itens mais importantes no custo total das empresas. No Brasil, a gente tem como maior o transporte rodoviário, ele é a maior demanda, ele corresponde a 70% das cargas movimentadas. Existem mais de 100 mil empresas, né, atuando no serviço de transporte e 300 mil carreteiros na questão autônomos, ou seja, algumas empresas também, elas contratam esses carreteiros autônomos, né, de certa forma se tornam um pouco mais lucroso, né, para a empresa. Eles terceirizam esse trabalho, é o que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas o importante para a gente saber é que não importa qual é o modal de transporte, ele deve reunir 3 características. O custo tem que ser
baixo custo, o prazo tem que ser o menor prazo possível e uma ótima qualidade. Foi o exemplo que eu disse, por exemplo, da Amazon, né? Que isso aconteceu comigo. Comprei um Kindle, a data daria 15 dias após a compra. O produto veio chegar 25 dias, tá? Após a compra, teve um problema. Então, é algo que deixa o cliente, de certa forma, inseguro. Porque aquilo que foi falado, né? A qualidade, a eficiência, não foi obtida. Então, ali também eu posso estar perdendo o cliente, tá? Vamos falar um pouco sobre o rodoviário. No Brasil, a gente tem quase um monopólio do transporte rodoviário. Cerca de 50% da movimentação de carga por via rodoviária é feita por carreteiros, por autônomos, donos dos seus caminhões. Eles, os profissionais, né, esses autônomos, eles alugam seu serviço para transportadoras e agenciadoras de carga. Ele é o meio de transporte mais usado. É usado para transporte de volumes pequenos e produtos de certa sofisticação que necessitam de relativa velocidade na entrega, né? Esse monopólio se deve também, gente, à política de investimento em estradas executadas por seguidos governos desde a implementação da indústria automobilística nacional. Também, outro fator foi a criação do monopólio estatal de exploração de petróleo, feito pela Petrobras, né? E ainda, a vasta extensão territorial do país, que tem centenas de municípios que só são alcançados através de rodovias. A gente sabe, geograficamente, a extensão do Brasil, né? É enorme e a maior facilidade que a gente tem é pelo transporte rodoviário. Em seguida, vem o ferroviário, que atualmente existe pouco mais de 29 mil quilômetros de estrada ferroviária no Brasil. São poucas, tá? Aí ele dá 4 exemplos. Tem o de Vitória, o de Santos, Paranaguá e de Rio Grande. E o fator tempo nesse transporte, ele não é relevante para a escolha. De certa forma, são um pouco mais lentos, né? Eles são usados mais na questão de... na questão de distribuição voltado mais para Minas. Aqui, voltando, a gente tem 4 exemplos. Por exemplo, o de Vitória, ele é destinado a atender o complexo industrial da Companhia Vale do Rio Doce e a produção agrícola do sul de Goiás e Minas Gerais. A de Santos, ela atende ao estado de São Paulo e parte dos estados de Minas Gerais, Goiás e Centro-Oeste. Paranaguá atende os estados Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. E de Rio Grande, atende a área de influência do Rio Grande do Sul, tá? Nós temos o marítimo, ele é um transporte que opera no sistema de oferta e demanda, não possui tabela fixas de frete. Nós temos o dutoviário, que ele possui são elevados investimentos, elevados custos de capital e baixo custo operacional. Por exemplo, o transporte por duto é muito usado para petróleo, gás, água, minérios, carvão e alguns cereais. Nós temos o aéreo, que é o modal mais rápido e também o mais caro. É muito usado para cargas de alto valor e baixo peso, quando o fator tempo for primordial. Falando sobre a distribuição, a gente tem a distribuição pela organização, por terceiros, por representantes e por empresas especializadas. Passando para frente, vamos falar um pouco sobre o grau de importância do setor logístico. Ele depende muito de empresa para empresa. Em alguns casos, seu custo é pequeno, enquanto em outras, chega a consumir 25% do seu faturamento. Por exemplo, nós temos a indústria como a indústria extrativista, de transformação, empresas distribuidoras e de serviços. Falando um pouco sobre o setor logístico, ele pode atuar como setor informal, semi-informal e formal. E alguma das funções da administração está no desempenho dos seus relatórios, gestão de custos patrimoniais, na depreciação e na aquisição. Bom, fechamos esse tópico. Nós vamos agora
Para a unidade 4, nós vamos falar um pouco sobre a administração financeira e orçamentária, né? Vocês podem estar acompanhando aí, gente, pela apostila, tudo bem? Gente, administração financeira. Professor, o que é administração financeira? É a arte e a ciência de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza dos acionistas. Qual é o objetivo da mesma? É aumentar o valor da empresa, como eu disse. A maximização do lucro não é um objetivo para a administração financeira. Mas por quê? Porque ela trata de um objetivo impreciso. A maximização do lucro hoje pode diminuir o lucro no futuro. Ou o aumento, ou a diminuição do lucro hoje pode aumentar, maximizar o lucro no futuro. Tudo bem? Quando a gente parte um pouquinho para falar sobre a administração financeira versus a economia, a gente primeiro tem que saber o que é economia. Gente, a ciência econômica, ela estuda a escassez de recursos humanos e como empregar bem esses produtos escassos, tá? Ou seja, quando esses são insuficientes para satisfazer as necessidades e os desejos ilimitados dos indivíduos. O campo da economia é vasto, que pode ser dividido em duas partes. Primeiro, nós temos a macroeconomia e a microeconomia. Macro, grande. Então, ele estuda os grandes agregados econômicos. Professora, quais são esses agregados? Gente, é taxa de desemprego, taxa de inflação, taxa de crescimento e por aí vai. Micro, pequeno. Então, ele estuda os pequenos agregados econômicos. Quais são os pequenos agregados econômicos? São famílias, empresas e governo. Só um adendo, gente. Apesar de ter essa divisão, o campo de um economista, para se trabalhar, o campo da economia é muito grande. Ele é muito vasto. Existe economista ambientalista, a economia do setor privado, o microeconomista, o macroeconomista, temos a economia do setor privado, do setor público, tá? E apesar dessa distinção desses conceitos, na prática, né, quando o economista vai se utilizar, os conceitos, eles são analisados em conjunto, tá? Eles não são separados. E importante, sempre um agregado macroeconômico vai necessitar de um agregado microeconômico. Eles trabalham em conjunto, porque um pode afetar o outro. Aí diz assim, então, e o administrador? O administrador, ele deve estar atento constantemente às mudanças econômicas do seu país e do mundo, pois tudo influencia o comportamento produtivo da empresa. Não tem como um administrador administrar sua empresa e não ficar atento a essas mudanças econômicas, porque isso pode sim interferir dentro da empresa de forma negativa ou de forma positiva. Aí vamos agora falar um pouco da relação administração financeira versus contabilidade. Gente, muitas pessoas acreditam que a contabilidade, muitos acreditam que ela seja uma só, mas não. A contabilidade, ela também é exercida, né, em vários campos, assim como a economia, mas de certa forma podemos dividi-la em duas. A contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. A financeira, como ela diz, como a própria já diz, preocupa-se basicamente com o registro e a elaboração de relatórios sobre os dados econômicos e das atividades da empresa. A contabilidade gerencial, ela é também conhecida como administrativa. Ela utiliza-se o dado das duas contabilidades para planejar as operações futuras, tá? Segundo Carvalho, 1999, as duas diferenças básicas de perspectiva entre a administração financeira e a contabilidade são duas. São o tratamento de fundos e a tomada de decisão. O tratamento de fundos, gente, ele fala que
Basicamente, o contador, ele busca desenvolver e fornecer dados para avaliar o desempenho da empresa, apurar a situação financeira, pagar os impostos. Ele também usa os princípios padronizados e geralmente aceitos, prepara as demonstrações financeiras com base na premissa de que as receitas devem ser reconhecidas por ocasião das vendas e das despesas incorridas. Já o administrador está mais preocupado em manter a solvência da empresa, promovendo os fluxos de caixas que são necessários para honrar as obrigações e assim poder adquirir os novos ativos, sejam eles ativos circulantes ou fixos, que para poder atingir a meta, ou seja, e também nós temos a tomada de decisão, que o papel do contador é prover os dados consistentes que sejam desenvolvidos, interpretar com facilidade sobre operações passadas, que passou, que estão ocorrendo ou que irão ocorrer. Podemos resumir da seguinte maneira, que a contabilidade se preocupa basicamente com a coleta e apresentação de dados financeiros, e a administração financeira analisa os demonstrativos contábeis, desenvolve dados adicionais e tomadas de decisões, avaliando assim o risco e o retorno. Então, qual é o papel da administração financeira na empresa? Nós temos duas funções, nas pequenas empresas e nas maiores. Nas pequenas, a função financeira é geralmente realizada dentro da contabilidade, tá? Por exemplo, uma empresa, uma microempresa com o saldo de até 100 mil por ano, capital de até 100 mil. Aquela contabilidade feita nela é feita em um contador. Ele não precisa ter dentro da empresa, porque geralmente ela só obtém um pequeno espaço, né? Espaço quadrado, para pequenas realizações financeiras. Já nas maiores, é criado um departamento financeiro separado da contabilidade e ligado diretamente à presidência, né? Ao presidente da companhia. Isso ocorre muito nas grandes empresas, como Paraíba, né? O Grupo Claudino, outro exemplo, Carvalho. Agora vamos falar um pouco sobre as funções do administrador financeiro. As funções dele é analisar e planejar o financeiro, administrar a estrutura do ativo da empresa e administrar a estrutura financeira da empresa. Nós temos também, dentro ainda desse tópico, as decisões de investimento e as decisões de financiamento. Decisões de investimento trata-se da utilização dos recursos obtidos pela empresa. São os investimentos que a empresa faz para gerenciar suas atividades, as quais variam de empresa para empresa. Cada tipo de atividade requer investimento específico para o seu ramo de atuação. Por exemplo, eu tenho no setor industrial, o tipo de investimento mais comum é a aquisição de novas linhas de produção. No setor de serviços, os investimentos referem-se desde a reforma das instalações até as campanhas publicitárias. E o que é a decisão de investimento? Decisão de investimento, ela trata-se da obtenção de recursos a serem utilizados para a empresa. Este pode ser próprios ou de terceiro. O capital próprio é formado pelo recurso dos proprietários e acionistas da empresa, que aplica os seus recursos, né, que são excedentes, na empresa. E já o capital de terceiro, ela entra por meio de empréstimo, financiamento, obtido junto às instituições financeiras. Voltando aqui, nós temos também o valor de uso e temos o valor de troca. O que é valor de uso, minha gente? Valor de uso é o valor atribuído à capacidade dos bens e serviços para satisfazer as necessidades daquele que os possui. O valor de troca é a quantia de recursos que, de comum acordo entre as partes, permite a troca de posse de um bem ou de um serviço. E a pergunta que fica, qual é a meta do administrador? Gente, a meta do administrador é o retorno realizável do proprietário, perspectiva de longo
de longo prazo, a época de ocorrência dos retornos, riscos e a distribuição de retorno. Gente, o risco ele merece que a gente fale um pouco, né, sobre ele. O risco, de maneira bem simples, é a probabilidade de ocorrer um evento esperado. Por exemplo, no caso de uma aplicação financeira, o risco pode ser entendido como a não realização do retorno esperado. Eu posso investir, porém, eu não tenho aquele retorno. É um risco que eu estou correndo. Muitas empresas optam. Existem empresas que têm o perfil de correr risco, né, que gostam de correr risco, e outras não, que elas têm um pouco mais de cautela. E a distribuição do retorno, que é isso, gente? É a estratégia da maximização da riqueza, que leva em conta o fato de que muitos proprietários apreciam receber o dividendo regular, independente do seu montante. Ou seja, a maximização do lucro pode ser parte de uma estratégia de maximização da riqueza. Entramos aqui nos sistemas de informação. Gente, eu sei que é muita informação, né? Entrar no sistema de informação. Mas eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam atentos, tá? Acompanhem pela apostila, por favor, que o slide é apenas um esboço, é apenas um resumo de tudo, que eu espero que vocês já tenham lido, tá? Aqui no sistema de informações. Então, afinal, o que é um sistema de informação? O sistema de informações é um sistema que interage com o ambiente, que busca um conjunto de objetivos, que recebe uma entrada do ambiente, ele processa entradas e produz informações, né? Porque a gente tem muitos conceitos do que é sistema, né? Então, mas o sistema de informações é basicamente isso. Ela contempla 3 elementos: as pessoas, os procedimentos, tá? E os dados. Um sistema de informação sem procedimento e sem interação com o homem não é um sistema de informação. Sobre essas 3 coisas, onde as pessoas, sobre a contemplação desses 3 elementos, que são as pessoas, procedimentos e dados, nós podemos falar que onde as pessoas seguem procedimento para manipular dados e criar informações, os dados são um conjunto de observações. Eles são a coleta de medidas sobre aspectos dos negócios. Quais são as características dos sistemas? Eles são decorrentes de 2 conceitos: o propósito ou objetivo e do globalismo ou a totalidade, tá? O globalismo ou totalidade é um sistema que tem uma natureza orgânica, pela qual uma ação que produza mudança em uma das unidades do sistema, com muita probabilidade, deverá produzir alterações em todas as suas demais unidades. E o propósito ou objetivo são elementos ou as unidades, bem como os relacionamentos, que definem um arranjo que visa sempre o objetivo a alcançar. Os tipos de aplicações de dados e informações são tempo de resposta, processamento em lote, processamento em linhas, que é o online, que a gente conhece, processamento em tempo real, tá? E dentre outros. Vamos agora falar sobre o planejamento estratégico. É o item, a unidade 6. Gente, o que é planejamento estratégico? Ele consiste em um conjunto previamente ordenado de ações com o objetivo, um fim de alcançar posições futuras desejadas, estimar a efetividade das ações e a relação que foi estabelecida. Para quê? Para que haja o planejamento, é essencial saber administrar e ter estratégia para que o planejamento se faça positivo. Ou seja, não adianta eu ter um planejamento se eu não sei administrar, se eu não sei colocar metas e nem sei como eu vou conseguir realizar o que eu estou almejando. Falando aqui da empresa. Também é por meio do mesmo, ou seja, é por meio do planejamento que o gestor e a sua equipe estabelece parâmetros
que irão direcionar e organizar a empresa. Mediante isso, o planejamento estratégico, o gestor conduz a liderança e, consequentemente, controla as atividades inerentes ao bom andamento da mesma. O item 7, que é a teoria dos jogos, gente, como eu falei anteriormente, ele está no vídeo, tá? Só a imagem representativa, que ele vai estar falando sobre a teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro. E a gente vai estar falando basicamente de John Nash. Eu espero que vocês leiam a apostila, porém, só o vídeo vai ser muito explicativo. Ele vai detalhar, vai estar explicando aqui todo esse joguinho que você está vendo, tá? E não os mesmos números, mas sim a mesma lógica. E agora nós vamos pro tópico modelos matemáticos e estatísticos, que é o último. O que é um modelo matemático? Com que ele se preocupa? Ele preocupa-se em construir modelos matemáticos capazes de simular situações reais na empresa. Os mesmos servem para representar simplificações da realidade. A sua vantagem está em manipular simultaneamente as complexas e difíceis situações reais por meio da simplificação da realidade. Elas conduzem a soluções quantitativas, utilizam técnicas matemáticas e lógicas e permitem o uso de computadores para processar grandes volumes de dados. Não são só esses, tá? Existem várias outras vantagens sobre os modelos matemáticos e estatísticos, tudo bem? Gente, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu sei que ela foi um pouco mais extensa do que a última, porém necessária, né? Que eram seis capítulos para contemplar, tá? Agradeço desde já a atenção de vocês. É a nossa última aula desse conteúdo. Espero que possamos continuar o nosso trabalho. E espero que vocês tenham compreendido o assunto. Tentei resumir o máximo possível, tentei passar de uma maneira mais simples e compreensível possível, tá? E uma mensagem final que eu deixo para vocês faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Muita gratidão a todos vocês, gratidão por ter me proporcionado, né, ser professora de vocês nesse mês, desses tópicos especiais. Para mim foi uma experiência maravilhosa, apesar de não estarmos frente a frente, conversando como eu gosto sempre dos meus alunos, tá de olho no olho, né? Mas eu espero que o meu método de ensino tenha facilitado a compreensão de vocês e que dessa matéria vocês saiam aprendendo, saiam sabendo o que é revolução industrial, o que é a logística, o que é o estoque, e fico muito feliz pelo feedback que tenho recebido de todos vocês. Então, até a próxima, um grande beijo, fiquem com Deus.